Fala, meu povo, tudo bem? Comigo tudo, eu espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de geografia de hoje. Ou como vocês podem perceber, né, a gente está com um cenário novo, né? Eu resolvi aí fazer uma mudança em relação ao que a gente tinha o ano passado. Já deu, né? O ano passado, 2020. A gente tinha um layout e eu resolvi fazer um layout um pouco mais diferente, mas sempre com as mesmas características daquilo que a gente já está habituado, né? A gente tem aí na parte de cima o nosso QR Code, que vai dar a oportunidade de vocês baixarem o material, que assim, já de antemão reforçar que é uma continuação do material que a gente viu na semana passada. Então basicamente quem já teve acesso a esse resumo da aula anterior, no caso da segunda-feira, é o mesmo material, né? Porque a gente vai aí fazer a continuação do mesmo, tá? E na parte de cima a gente tem um rodapé, né? Que explica aí basicamente, que traz o capítulo que a gente está trabalhando, que é uma fala sobre o sistema capitalista e a sua relação, né, dentro do espaço geográfico. E a gente tem na sequência o tema, que ainda é uma fala sobre o modelo do capitalismo comercial, né? Seria basicamente aí o início, né, do surgimento do sistema capitalista. Ao fundo, como já era de costume, a gente tem uma imagem que retrata, né, o que basicamente nós iremos tratar na aula de hoje. O logo aí da Marta Gifone ficou lá no cantinho, o do governo do estado do Ceará também. E aí eu resolvi, né, tirar aquele cenário que a gente deixava o fundo igual à tela, né, no caso a imagem que a gente usa aí como relação ao conteúdo, e resolvi trazer aqui o meu escritório, né, que eu montei para a gente poder gravar as nossas aulas, né? Então tem muitas das coisinhas que eu gosto ali atrás, inclusive como vocês podem perceber, o próprio cenário, né, que eu trouxe faz aí uma referência a quadrinhos, né, e é mais ou menos por aí. Quem me conhece sabe, eu curto muito, né, essa linha, então eu espero que vocês também tenham gostado, tá bom, galera? Então assim, sem mais delongas, para que o nosso vídeo não fique muito demorado, esse é um material que está sendo direcionado exatamente para o pessoal que está em casa, né? Nós já voltamos para a escola, a gente está aí seguindo a metodologia híbrida. Então, enquanto vocês estão assistindo a esse material gravado, eu estou na sala, né, com os 15 meninos e meninas que ficaram, né, para a semana. Então, por favor, aproveitem bem esse material e sigam as instruções que a gente sempre utilizou, né? Basicamente, deixem a frequência de vocês no chat. É muito importante, porque a gente vai fazer o levantamento exatamente por essa frequência. Então vocês terão até o meio-dia, né, para colocar a frequência. Se ocorrer alguma coisa, por favor, justifiquem a monitoria da sala de vocês, tá? Para que elas possam repassar para mim o porquê da sua frequência não está lá, porque caso contrário você vai acabar levando falta, tá? E em relação às dúvidas, galera, essas dúvidas vocês me mandem no zap, por gentileza, porque como eu passo a manhã toda ministrando as aulas, né, basicamente no intervalo que eu tenho ali entre uma e outra, eu fico sempre olhando o WhatsApp para ver se não tem nenhuma dúvida. Aí caso ela exista, eu vou lá e tiro essa dúvida com vocês no privado, tá bom? Beleza? Fica combinado assim como a gente sempre fez, tá? Então, no mais, galera, vamos lá, vamos aproveitar aqui o nosso tempo, vamos aproveitar a nossa aula. E dentro de 4 segundinhos eu estou voltando, né, para a gente poder dar continuidade ao material que nós vimos na semana passada, tá bom? Então aproveita bem, foco e vamos lá. Pronto. Esse é o material que a gente começou a trabalhar na aula passada. Tá? Eu espero que a nossa conversa inicial vocês tenham conseguido observar, né? Tá bom? Espero que realmente vocês tenham entendido o assunto que a gente começou a comentar na aula passada.
Então, para quem basicamente não lembra, né, foi uma fala onde a gente viu o início, né, desse modelo capitalista. E aí, para a gente entender a organização e as características do sistema atual, a gente precisou também fazer uma análise de como as coisas funcionavam antes desse modelo, né, econômico. Tá? Então, nem sempre foi o capitalismo que organizou as relações, né, econômicas dos países, né, das nações. A gente conversou na aula passada que nós tínhamos o feudalismo como o principal modelo econômico naquele período, tá? E aí a gente foi falando algumas características, né? A gente falou sobre a relação, né, dos servos, que eram aqueles que cuidavam das terras, e os senhores feudais. Nós vimos que esse modelo ele baseava-se na posse da terra, na produção agrícola de subsistência, no escambo e também no trabalho servil, né? A gente conversou basicamente, né, que os servos eles eram responsáveis em cultivar essas terras, em criar animais, né? E aí a gente viu que devido às inovações tecnológicas que foram surgindo em alguns países, essa relação entre servos e terras elas passaram por algumas mudanças, né? E isso fez com que, consequentemente, inicialmente na Inglaterra nós tivéssemos a adoção de uma política que ficou conhecida como de cercamento, onde houve essa substituição da mão de obra humana pela máquina, né? E isso fez com que, a partir desse momento, os servos vendessem sua força de trabalho em busca de salários, né? E aí é onde a gente começa a encabeçar esse modelo capitalista, porque no capitalismo nós vamos ter exatamente essa mudança, né? Os servos agora vão representar o proletariado, que é todo aquele que vende a sua força de trabalho, né? Que oferta a sua força de trabalho em troca de salários, tá? Eles não tinham mais aquela terra para cultivar e daquele cultivo tirar o seu sustento, então ele tinha que trabalhar para ter o seu salário, né? E os senhores feudais passaram a ser o que nós chamamos de burguesia, né? Os donos dos bens de produção, né? Dono das empresas, das indústrias, ou seja, de todas as atividades de produção, né? Que geram economia, que abastecem o mercado. A gente viu, inclusive, que vai ser também nesse período que nós vamos ter o surgimento da propriedade privada, já que essa propriedade, ela basicamente, né, podemos dizer assim, ela é uma característica desse modelo capitalista, tá? Que é aquela empresa que pertence a um dono ou a um grupo de donos, tá bom? Então é importante a gente ver dentro dessa perspectiva. E tem também aquelas leis que regulam o mercado, né? Que também começam a aparecer nesse modelo econômico, no caso do capitalismo que nós estamos analisando. Então nós vamos ter a lei da oferta e da procura, que garante o aumento, a redução do preço de um determinado produto ou serviço de acordo com a disponibilidade, né? Então, se você tem um produto em abundância, o mercado passa a vendê-lo, né, oferecê-lo em um valor mais baixo, e quando há uma escassez desse produto ou desse serviço, ele passa a ter um valor de mercado um pouco mais elevado. E ainda tem uma outra lei que também é cara desse modelo capitalista, que é a lei da livre concorrência, né? Onde basicamente você regula para que não haja uma concorrência desleal e que, de certa forma, essa concorrência anule algumas empresas, algumas atividades de produção e, consequentemente, gera aquilo que a gente define como um monopólio, né, de uma determinada atividade ou oferta de serviço. São termos e são conversas que nós ainda veremos na sequência, né, das outras fases do capitalismo, mas já é importante a gente ir destacando um pouco para quando chegarmos lá nessa fala, a gente possa entender de uma forma mais clara, tá? Então hoje, galera, a gente vai ver a sequência desse material. Vou puxar assim de lado para que não comprometam a visão de vocês, né? Já que a televisãozinha aqui ela fica mais ou menos nessa posição, tá?
Então aqui, ó, a gente vai começar a falar, né, sobre a primeira fase, perdão, a primeira fase do sistema capitalista, que é conhecido como o capitalismo comercial. Então assim, ó, é muito importante que vocês percebam, né, que quando nós estivermos falando sobre essas fases, é como se a gente estivesse falando, trazendo aqui para a realidade de uma pessoa, das formas que essa pessoa teve ao longo de sua vida para ganhar dinheiro. Então vamos supor, ao longo da história daquela criatura, ela teve 4 trabalhos, né? Ela teve 4 empregos. O primeiro trabalho dela foi exatamente o comércio, né? Então a forma que ela tinha de lucrar, de receber salário, era através da atividade comercial, que é o que acontece com o capitalismo nessa fase. Depois ela sai do comércio e ela passa a trabalhar na indústria. Então, a segunda forma que ela teve de ganhar dinheiro, de gerar lucros, foi através da atividade industrial, que é o que vai acontecer com o capitalismo. Depois ela vai trabalhar em um banco, tá? Uma instituição financeira. Então, é a terceira forma que ela tem ao longo da vida de ganhar dinheiro, de lucrar. Foi o que aconteceu também com o capitalismo. E aí depois ela saiu e foi trabalhar em uma empresa de informação, que trabalha com dados de clientes, isso, aquilo, outro. Então foi uma quarta forma que ela teve de ganhar dinheiro, que é o que acontece também com o sistema capitalista. Então a primeira forma de lucro que a gente vai ter dentro desse modelo econômico vai ser com a atividade comercial. Depois passa a ser a indústria, depois passa a ser as instituições financeiras e atualmente a gente diz que as informações, né? São aquelas empresas que trabalham com tecnologia mais avançada, com banco de dados de seus clientes, isso, aquilo, o outro que a gente vai ver mais na frente. Então vamos lá para o modelo comercial para que a gente possa terminar essa fase nessa nossa aula aqui, tá? Então vamos lá. Ela se inicia, galera, no período das grandes navegações, né? Que é exatamente o que a gente define como idade moderna, tá? Lembrando que esse período das grandes navegações, ele marca exatamente essa transição do feudalismo, que estava na idade anterior, que seria a Idade Média, né? Para o capitalismo, tá? É importante destacar também que essa transição ela não ocorre em todos os países europeus, nem com a mesma intensidade, tá? Que foi o que eu coloquei aqui, ó. Nós teremos ritmos diferentes, tá? Principalmente nos países que ficam ao leste da Europa. Ou seja, tem países que conseguem fazer essa transição de uma forma mais rápida e mais intensa, enquanto outros países vão de uma forma mais lenta, enquanto outros permanecem ainda no feudalismo, que a gente viu no material anterior, tá? É também nessa fase do capitalismo comercial que se inicia nessa busca por novas rotas de comércio, que basicamente digamos assim, uma estratégia, né, econômica, principalmente das grandes potências europeias, né? Então você tem nessa fase das grandes navegações uma ideia de buscar novas rotas para estabelecer essas relações comerciais, né? Nesse período nós vamos ter 5 grandes potências mundiais. Nós vamos ter aí Portugal, França, Espanha, Inglaterra e também a Holanda. Só lembrando que das 5, Portugal e Espanha são as 2 nações que mais conseguem se destacar nesse evento das grandes navegações, tá? Vai ser exatamente nesse período das grandes navegações, essa busca por novas rotas comerciais. Havia inclusive, né, uma vontade muito grande de se encontrar uma forma de chegar às Índias bem mais rápido, né? Já que as Índias eram exatamente as principais, digamos assim, os principais pontos de comércio, né? Tá? Que a galera vai acabar descobrindo a América, tá? Vai ser nessa tentativa de buscar novas rotas.
E com a descoberta da América, se instala o que nós chamamos de sistema colonial, né? O estabelecimento de colônias, onde essas colônias, que eram as terras encontradas, passam a ser exploradas, né, por essas grandes potências, tá? Que foi o que aconteceu no caso do Brasil em relação a Portugal, tá bom? Essa descoberta e a instalação do sistema colonial, ela vai aumentar o abastecimento de mercadorias, também a retirada de matérias-primas, tá, dessas colônias, e também vai favorecer o ressurgimento das cidades, que no período feudal tinha ficado um pouco de lado, né? Já que os feudos eles estavam exatamente na zona rural. Alex, que são os feudos? São essas porções de terras que pertenciam aos senhores feudais, onde os servos trabalhavam. Elas ficavam na zona rural. Então, basicamente, elas não caracterizavam as grandes cidades, né? Então, as grandes cidades elas voltam, né, a surgir, né, como ele diz aí, o ressurgimento, exatamente a partir, né, dessas grandes navegações, descobrimento da América, exploração das colônias, etc, etc. Aí eu coloquei inclusive aí o mapa para que vocês pudessem acompanhar, né, alguma dessas rotas principais, tá? Depois com o tempo vocês podem dar uma olhada aí. Vamos lá, continuando ainda aqui desse lado, o que é que nós temos aqui também para analisar? Ainda nesse modelo, né, nós temos que destacar que há um acúmulo de capital que vai favorecer o surgimento da primeira fase do capitalismo. Bom, e esse surgimento, né, de um novo modelo econômico, ele vai ser impulsionado principalmente pelas relações comerciais. Exatamente por conta disso é que nós chamamos essa primeira fase de comercial, que também pode ser conhecida como mercantilismo, tá? Então ela nasce exatamente, né, desse acúmulo de capital que algumas nações vão concentrar exatamente por conta da exploração de suas colônias, e como as principais atividades econômicas desse período eram o comércio, é daí que surge a denominação de capitalismo comercial. Tá bom? Existiam algumas estratégias, né, para que essa economia ela tivesse sempre em desenvolvimento. E aí nós vamos destacar aqui principalmente duas dessas estratégias adotadas, tá? Uma delas é o que nós chamamos de doutrina mercantilista. Eu explico já já para vocês. E claro, né, o desenvolvimento das economias nacionais. Alex, como assim o desenvolvimento das economias nacionais? Isso aqui, galera, ele está se referindo à participação do Estado, tá? A participação da monarquia diretamente nessas atividades comerciais, tá bom? O que hoje nós chamamos de empresas estatais, por exemplo, a Petrobras, né, que é uma empresa que pertence ao Estado, seria exatamente uma dessas estratégias aí, né, da participação do Estado diretamente na economia. O que a gente vai ver que ao longo das outras fases ela começa a sofrer algumas mudanças, tá? Dentro dessa ideia, né, de doutrina mercantilista, ela se baseava em 4 princípios, tá? Então, quando vocês ouvirem falar sobre doutrina mercantilista, vocês lembrem que essa doutrina ela foi adotada durante a primeira fase do capitalismo, tá? E ela foi adotada exatamente para gerar lucro, né? Ela foi adotada exatamente para favorecer o acúmulo de riquezas, tá? E aí essa doutrina mercantilista, ela tinha fundamentos, tá? E basicamente aqui nós destacamos 4 desses fundamentos ou princípios que norteavam a doutrina mercantilista, que são esses 4 aqui, ó. Tá bom? O metalismo, que aí eu vou fazer resumidamente, depois vocês podem olhar esse esqueminha com mais calma, né? O metalismo ele é um momento dentro dessa primeira fase onde as grandes nações se preocupavam em acumular metais preciosos, por isso no metalismo, né? Como o ouro e a prata. Então, basicamente, quem tinha um maior acúmulo, né, desses metais preciosos eram as que se destacavam como grandes potências na época. A balança comercial favorável
é quando a nação ela tinha uma capacidade de venda maior do que a necessidade de compra. Então, quando você vende mais do que você compra, você acaba tendo lucros, né? Então, vamos supor, se eu vendi R$ 1.000 e só comprei R$ 500, é óbvio que no final do processo eu terei R$ 500 de lucro. A balança comercial favorável significa exatamente essa capacidade de vender mais do que a necessidade de comprar. Você tem lucros, tá bom? O outro era o protecionismo econômico, né? Onde as metrópoles desenvolviam políticas para que outras metrópoles não explorassem as suas colônias, tá bom? Então isso é o que nós chamamos de protecionismo. Inclusive no decorrer do ano nós ainda vamos ter várias falas em relação a isso. Então é tipo assim, se eu sou dono daquela terra e aquela terra produz algo, né, que inclusive me favoreça, protecionismo vai significar que eu não vou aceitar que outras pessoas comprem ou vendam para as pessoas que estão naquelas terras que me pertencem. Então elas só poderiam comprar ou vender de mim, que é uma outra fala que nós vamos fazer logo aqui na frequência. É um desses modelos protecionistas, tá? E o monopólio, né? Esse monopólio, basicamente, ele é o resultado do protecionismo. Então, quando somente eu atuo dentro desse cenário de mercado, eu acabo gerando um monopólio, caracterizando um monopólio. Mono, uma única pessoa atuando, né, nessa relação de compra e venda de determinados bens ou serviços, tá bom? Inclusive em outras fases nós vamos continuar falando também sobre isso, tá? Então, esses eram os fundamentos ou os princípios da doutrina mercantilista. Acumular metais preciosos, aí o metalismo, vender mais do que comprar, balança comercial favorável, evitar que outras pessoas se beneficiassem das minhas terras, protecionismo, e fazer com que somente eu tivesse uma influência dentro do que se vendia ou que se comprava dentro daquelas terras, que aí basicamente caracteriza o monopólio, tá? E aí, como eu falava para vocês, puxando aqui do lado, né, esse desenvolvimento das economias nacionais é exatamente a participação do Estado, nesse caso aqui da monarquia, diretamente, né, no mercado desses países, no caso dessas colônias, tá? E aí, para finalizar, a gente tem essa sequência, né? Como eu dizia, nessa fase nós vamos ter uma forte influência dos estados nacionais, que é exatamente essa participação do Estado diretamente na economia, né? Então é uma marca forte dessa primeira fase do capitalismo, o Estado participando diretamente, né, dessas relações comerciais, tá bom? Uma outra característica, né, vai ser a atuação das grandes potências daquela época, que a gente já citou anteriormente, além dos seus territórios. Então, por exemplo, Portugal, além de ter um domínio absoluto sobre o seu território lá na Europa, ele também tinha um domínio sobre suas colônias aqui na América, né, recém-descoberta, tá? O estabelecimento de regras comerciais, com a fixação, né, do pacto colonial. Alex, o que é o pacto colonial? Lembro que eu já estudei isso anteriormente, mas o que é? O pacto colonial até coloquei aqui, né? O significado desse pacto. Resumidamente, para que a gente consiga ganhar um tempo aqui, era aquela relação que eu falei anteriormente, onde a colônia ela só poderia comprar ou vender de sua metrópole. Então, Alex, quem é a metrópole? A metrópole, no caso, era Portugal. A colônia era o Brasil. Então, a gente só podia comprar uma mercadoria de Portugal. E a gente só poderia vender a nossa mercadoria para Portugal. Dessa forma, Portugal ela conseguia maximizar os seus lucros, porque ela comprava por preços muito baixos, já que a gente só podia vender para eles, e acabavam nos vendendo com preços muito elevados, já que a gente só podia comprar deles, entendeu? Então o pacto colonial aí foi algo que
aconteceu durante esse período e que, de certa forma, acabou enriquecendo exageradamente as metrópoles, né, que eram as nações descobridoras da América, tá bom? E um outro ponto que a gente também vai ouvir falar em cada uma das fases vai ser o surgimento da Divisão Internacional do Trabalho, que nós chamamos de DIT, tá? Inclusive ainda hoje existe. Alex, o que é a DIT? A DIT, galera, ela serve exatamente para caracterizar economicamente um país. Ou seja, ela é um órgão que atua ainda na atualidade e que ela ajuda principalmente aos investidores, né, que querem empregar o seu dinheiro em um determinado país. Então ele, tipo, se eu quero investir o meu dinheiro em um setor de tecnologia, eu vou procurar quais são os países classificados pela DIT que mais se destacam nesse setor. Se eu quero colocar o meu dinheiro em um setor de mineração ou ligado à agricultura ou à pecuária, eu vou procurar na DIT quais são os países que se destacam mais nesse setor, entendeu? Então a DIT ela serve exatamente para fazer essa classificação. Ela define qual é o forte econômico de cada país, tá? E aí nessa época, que foi quando a DIT nasceu, né, havia exatamente essa primeira divisão, ou essa primeira classificação entre as metrópoles, que eram os países descobridores, e as colônias, que eram as terras descobertas. Então, para a DIT, todas as colônias, né, eram classificadas economicamente como aquelas áreas, né, aquelas regiões que fornecem matéria-prima e metais preciosos para as metrópoles. Então, essa era a definição das colônias para a DIT. Eram todas aquelas áreas que forneciam matéria-prima, metais preciosos, especiarias para a metrópole. E a metrópole era toda aquela que produzia manufaturados e que mandavam esses produtos manufaturados para suas colônias, tá bom? Então, galera, assim sendo, esse era o material que a gente tinha para finalizar, né, o nosso conteúdo sobre capitalismo, né? Esse primeiro momento, pelo menos, tá? Essa fala sobre o capitalismo comercial. Então, eu espero que os senhores e as senhoras tenham entendido. Se não entenderam, dê uma assistida na aula depois, novamente. Mas eu acredito que foi bem claro, né? Foi claro o suficiente para que vocês pudessem pegar as informações aí que basicamente são necessárias para o entendimento desse conteúdo, tá bom? Aí assim, galera, no mais, né, como a nossa aula está sendo gravada, como eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, se vocês tiverem alguma dúvida, aí vocês mandam para mim aí pelo zap, por favor, que assim que eu tiver um tempinho eu já vou lá e respondo vocês, para que essa dúvida ela não permaneça, tá? No mais, meu povo, ó, abraço para todo mundo, cheiro no olho de todo mundo, né? Fiquem bem, eu espero logo ter a oportunidade de reencontrar-me na escola, tá? Lembrando que nós teremos, na parte da tarde, a nossa aula assíncrona. Vocês já devem ter recebido os planos, né, de geografia. E lá no plano tem o que vocês precisam fazer nessa aula assíncrona. Tem a atividade, eu disponibilizei também a página dessa atividade e as questões que vocês precisam fazer, tá bom? Como eu já expliquei anteriormente, vai guardando, já tivemos questões na semana passada, vamos ter questões nessa semana aqui agora, então você vai fazendo, deixa aí separadinho no caderno de geografia, que assim que o Alex disser, ó, criei a pasta lá no Google Classroom, e aí a partir desse momento vocês precisam postar. Aí você vai lá e arrocha o nó, certo? Então, faça a atividade que está no plano de geografia, as questões que eu pedi, deixe guardadinha aí, que eu acredito que no final de fevereiro eu vou criar a pasta e pedir essa nossa primeira atividade, lembrando que a resolução e a entrega dessas atividades, elas contam principalmente como nota qualitativa de vocês, né? Além de, claro, ganhar sempre carta branca comigo aí em relação à geografia, tá bom? Então, meu povo, ó, valeu, tá? Obrigado pela companhia de vocês.
Eu espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Se Deus quiser, na próxima semana a gente volta a se encontrar aqui de novo, tá? Deus abençoe vocês e a família de vocês e até lá. Tchau, tchau.